Nada menos que 5 milhões de famílias vivem da agricultura familiar no Brasil. São esses agricultores que produzem a maior parte dos alimentos consumidos no país e, em sua maioria, trazem consigo uma tradição de várias gerações de trabalhadores no campo. É sobre agricultura familiar que nós vamos conversar no programa de hoje com Valéria Barros Costa, engenheira agrônoma do MST, Juliana de Medeiros Diniz, agricultora, e Matheus da Silva dos Santos, agricultor agroecológico do assentamento Zumbi dos Palmares. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Queria começar com você, Valéria. Qual é a importância hoje da agricultura familiar? Só para a gente começar introduzindo esse assunto, qual é a importância da agricultura familiar hoje num país em que o agronegócio está tomando conta, né? Assim, para mim, assim, a maior importância hoje é exatamente assim, a produção, né, de alimentos sem veneno. E assim também a independência que é criada na agricultura familiar dos insumos comprados, né? Porque o agricultor, principalmente os que trabalham com agroecologia, eles tentam ao máximo não depender de sementes compradas, né? Tentam fugir da transgenia. Então, assim, para mim a maior importância é essa e também, assim, no modo geral também para a própria família, né? E manter as pessoas no campo, porque a gente fica vendo o processo também de favelização crescendo muito, né? Os centros urbanos, esse inchaço, né, urbano. Então, assim, permanecer com a família, com o jovem no campo também, assim, pensar na educação do campo, que isso fortalece a educação também, né, da permanência da juventude nas áreas rurais. Quer dizer, só nessa sua fala a gente já percebe que a agricultura familiar vai muito além até de se colocar comida na mesa de tantos brasileiros. Matheus, qual é a primeira lembrança que você tem de você no campo, você mexendo com a agricultura? A primeira lembrança que eu tenho foi em 2002, né, que foi quando a gente começou lá no sítio Brava Gente, lá no assentamento Zumbi dos Palmares, na região norte, né, em Campos dos Goytacazes, quando começamos a fazer a plantação no sítio, né, mas pensando em uma forma assim de evitar o uso de veneno que venha prejudicar a saúde do consumidor e tanto da gente, de nós produtores, né? Quer dizer, vocês já chegaram na terra ali para o assentamento, conseguiram assentar e imediatamente já começaram a pensar numa agricultura orgânica também, como meio de produção e sustentabilidade, né? Sim, uma agricultura diferente, né? Oferecendo produto de qualidade. Até por ser pequena a produção, acho que geralmente pequena no sentido de que são grupos, né? Não tão amplos como o agronegócio, enfim, fica mais fácil de você tratar a qualidade desse alimento, né? Juliana deve ter lembranças de infância também no campo? Então, qual é a lembrança mais antiga? Eu sou nordestina, né? Nasci na Paraíba, dentro da agricultura. Minha família continua até hoje na agricultura. Naquela época a gente não sabia o que era veneno, só se plantava natural. E depois eu vim embora morar no Rio de Janeiro, morei aqui na cidade por 32 anos e voltei para a roça, só que agora eu voltei para Magé. Eu moro em Magé, uma cidade daqui do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá nesse sítio, eu já cheguei lá com vontade de não usar veneno. Falei, eu não vou usar veneno, lá todo mundo é venenoso, mas eu apelei para... É difícil resistir, né? Mas eu apelei para a sorte, sou chamada de maluca, eu morro de fome. Uma inversão aí dos assuntos, né? Das nomeações que se dá, né? Porque realmente usar veneno é que é uma coisa que não deveria ser normal. Você não vai colher nada, você não planta nada. Aí quando eu colho alguma coisa lá, eu colhi uma abóbora agora com 13 quilos e 700 gramas. Aí eu deixei lá a exposição, né? Poxa, porque você colheu uma abóbora sem veneno com isso, né? Aí deixei lá a exposição, todo mundo que chegar, foi aqui. Eu falei, lógico, foi, vai lá ver o pé que vocês vêem, né? Muito bom. Então foi muito bom. E estou lá nesse sítio já há 16 anos, vou fazer 17 anos já. A vida toda a agricultura fez parte? A minha vida toda a agricultura fez parte. E tenho um grande apoio das minhas filhas, porque a gente
gosta mesmo da agroecologia, eu sou fã da agroecologia, eu sou doente pela agroecologia. As pessoas dizem que eu sou até doente, né? Que eu só falo agroecologia na vida. Mas é porque é aquilo, é a agroecologia que nos dá vida. E a gente sabe, e fico muito, assim, muito chateada quando chega em alguns lugares que a gente é maltratado como agricultor. Estava até falando para o Matheus, a gente tem certos lugares que você chega que as pessoas olham a gente com coisinha. Outro dia eu tive que falar para um médico que se não fosse a gente, ele não sobrevivia. Que ele não quis tratar da perna do meu irmão, que estava lá doente. Aí eu falei assim, pois é, se não é o agricultor, vocês morrem de fome, porque vocês não vão lá plantar. O que falta, gente, para que haja essa valorização do agricultor? Na política, não somente na política, mas no dia a dia mesmo do brasileiro, o que está acontecendo? O que está faltando? Às vezes eu acho que é na escola. Hoje, se você mostra uma fruta, uma verdura para a criança nem reconhece uma fruta. Ela acha que tudo vem embalado, que as coisas não vêm de árvores. Teve um dia que eu estava na casa de um amigo, aí tinha... Eu sou da cidade, né? Eu trabalho em áreas rurais, eu, né, sou técnica de área de assentamento, mas eu e minha família ainda moramos na cidade. Eu levei meu filho viu um pé de maracujá e falou assim, olha mãe, um pé de ovo. Muito bom. É, porque assim, as pessoas não associam que aquele alimento que está chegando na mesa, que teve uma pessoa que, né, trabalhou no solo, depois plantou, depois colheu e mandou para os mercados. E as pessoas não conseguem ver isso, não conseguem valorizar o agricultor. Então, eu fui conhecer a história de um agricultor aqui de uma região do Rio de Janeiro, Vargem Grande, que é uma área bem rural ainda. Fui conhecer a história do seu Jorge. Vamos ouvir um pouquinho do que ele tem para contar para gente. A agricultura familiar é a agricultura do passado ou do futuro, seu Jorge? Eu acho que é um passado que se perdeu. É um passado que se perdeu, né? E aí ela está renascendo, né? Eu não sei se porque devido a como eu fui criado, né? Eu acho que parte das pessoas que foi criada aqui, pelo menos em Vargem Grande, que eu vou dizer assim, de Vargem Grande, que eu conheço mais, né? E foi todo mundo que criou nesse sistema de já pequeno, já fazia plantação. A gente pensa em crescer nesse modelo e para que não tenha essa dificuldade, que a gente costuma falar que a agricultura orgânica não é para poucos, é para todos, né? Não é para poucos, é para todos. E hoje ele é mais ou menos uma coisa para poucos. Então não se compra orgânico porque é muito caro, né? Não sei se é caro, né? Porque é a coisa do ser humano, né? Às vezes não é caro, mas as pessoas dizem que é caro, até porque tem pouco. E crescendo mais, com certeza, é para todos. Por isso a gente também tem vontade, já estamos trabalhando uma feira aqui em Vargem Grande, para isso, para ter um preço que dê para todo mundo. E aí, para mim, esse sistema é maravilhoso. Até porque eu tenho uma consciência, né, de qualquer uma mercadoria que a gente passa para um freguês é como se estivesse passando para uma família, né? Acho muito bacana o que ele fala logo no comecinho. Eu vou jogar para você, Matheus. A agricultura familiar é passado ou futuro? A agricultura familiar tem que ser o nosso futuro, né? Tem que permanecer. E qual a maneira de permanecer é esse processo que eu vivencio, né? Que eu aprendi com meu pai a trabalhar agroecologia e através desse conhecimento que eu obtive, eu também busco ampliar ele, fazer o melhoramento através dos estudos que eu busco também, voltado mais para a minha realidade, dentro do contexto, né? Uhum. Agora, outra coisa interessante que ele fala também é que a agricultura familiar, a agricultura orgânica deveria ser para todos, que é para poucos, mas deveria ser para todos, né? Para muitos. Por que é para poucos ainda? Eu acho que a agricultura orgânica é para poucos, que isso que eu falo, que as pessoas não querem se convencer que nós podemos plantar e colher nosso produto limpo do mesmo jeito que eles podem. Então, eles acham da facilidade, que eles têm facilidade, usam um bendito Roundup lá que mata o mato e não precisa capinar. E nós não, nós só usamos nossa roçadeirinha. Só que eu fui fazer uma experiência, porque assim, eu tive algum tempo com a agricultura convencional,
porque quando eu tinha meieiro. E eu fui fazer experiência e na agricultura convencional eu gastava muito mais do que o que eu gasto hoje em dia com a agricultura orgânica. Explica o que é meieiro, né? Que na verdade isso também aumenta bastante o valor na hora de comprar, né? O intermediário ali. Do produtor com o mercado. O meieiro é aquela pessoa que não tem terra e vai plantar junto conosco e divide o lucro. A gente dá a terra para ele plantar, dá a semente, dá a roça, dá o terreno arado e ele só planta e colhe, vende e divide com a gente. Né? Só que também tem essa dificuldade. E eu fui fazer as contas, que eu costumo anotar tudo, né? Sou meia cri-cri. E eu fui anotar e eu vi que quando uma roça, que você gasta com a roça convencional, você gasta menos com a roça orgânica. E às vezes o preço do orgânico ser mais caro é pelo grande titi, porque a gente não precisava vender o orgânico tão caro igual se vende. Agora, Valéria, essa agricultura familiar, ela seria possível para a sustentabilidade de uma economia como o Brasil, por exemplo? Porque essa é a grande colocação do agronegócio, né? Nós sustentamos o país com um volume enorme de produção. A agricultura familiar, se pensada e investida nela, com bastante investimento também e abertura de espaço, sim, porque a maior parte dos nossos grãos hoje são importadas, né? Então, assim, para manter a agricultura... o que garante mesmo a alimentação do brasileiro é a agricultura familiar, porque é o que tem de diversidade. O que a gente produz em larga escala é soja, é milho... Que é para exportação. É para exportação. Mas aí eu te pergunto o seguinte, seria possível exportar nesse volume, pensando só na agricultura familiar? Sim, com sim. certeza. Com o tempo, sim. Porque hoje a gente também tem essa dependência. Por quê? Porque a maior parte das sementes são sementes modificadas, são sementes transgênicas. Então, isso também possibilita a produção, porque primeiro teria que se ter um banco de sementes ou pensar primeiro em manter isso, entendeu? Assim, para que o agricultor, ele tenha sementes que tem... Porque isso foi se perdendo ao longo dos anos, né? Que são as sementes crioulas. E aí, hoje a gente fica tendo muito milho contaminado por transgenia. E aí não dá mesmo para sustentar se a gente continuar nesse modelo. Mas é um modelo também que vai chegar à destruição de todo. Chega uma hora que esse modelo atual é insustentável. Ele se esgota, ele é insustentável. Eu acho que o mais grave aí de tudo que você está falando é perder esse conhecimento que se passa de pai para filho. Mas perder a gente vai... riqueza também, né, da diversidade. Eu vou deixar para a gente continuar isso no próximo bloco, a gente tem que fazer uma pausa rapidinho. A gente está conversando sobre agricultura familiar e o intervalo é rapidinho, a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre agricultura familiar. Comigo no estúdio o Matheus, a Valéria e a Juliana. Bom, a gente finalizou o bloco anterior trazendo um pouco dessa importância da agricultura familiar, até para a permanência da agricultura, se a gente for pensar de uma forma, não diria nem radical, né? Agora, Matheus, existe um fluxo muito forte de jovens que saem do campo para ir para a cidade em busca de oportunidade. Isso causa um esvaziamento no campo? Causa, sim, um esvaziamento no campo e também causa essa degradação assim, na continuidade do trabalho da agricultura familiar, que é o trabalho coletivo em prol de uma produção agroecológica, orgânica, livre de venenos. E também esse êxodo da juventude assim, se dá por falta de acesso a alguns programas e também a falta de algo a mais voltado para a juventude camponesa, né? Realmente. Agora, Juliana, o que é fundamental para uma família que vive da agricultura? Fundamental é a união, né? Porque quando a família trabalha unida, ela consegue vencer unida. Porque o que acontece? Quando você precisa... Assim, eu luto muito pelo jovem ficar na cidade. Eu não tenho mais filhos jovens, meus filhos são todos criados. E todos na agricultura também? Não, não estão todos na agricultura, só um que mora comigo. As outras duas já são... Quando eu voltei para a agricultura, elas já estavam com a vida formada aqui no Rio, então...
E assim, e graças a Deus a gente vive bem. Somos 3 velhos em casa, eu, meu marido e meu irmão. E a gente trabalha assim, né? O meu sítio é pequenininho, são 2 hectares, mas a gente trabalha lá e um ajudando o outro para poder a gente ter. Mas a minha preocupação, conforme o Matheus falou, dos jovens ficarem na cidade, do jovem não vir para a cidade e viver na roça, é essa da gente ter como fazer com que aquele jovem tenha tudo ali na roça, que eles não precisem voltar para a cidade. Eles tenham escola, eles tenham boas escolas, eles tenham lazer, eles tenham tudo. Porque se eles tiverem tudo isso na roça, e não tem, que se a gente conseguisse fazer com que eles tivessem mais possibilidade de viver na agricultura, eles iam viver e eles iam continuar na agricultura. Porque a da agricultura se não for jovem. Como é que nós vamos... Força de trabalho, né, Valéria? Como é que está esse incentivo para a permanência dos jovens no campo hoje? Ah, não tem não, assim, pelo contrário. O que a gente mais observa é que a cada dia se fecham mais escolas no campo, não tem acesso à saúde, não tem acesso à cultura. Se você for nas áreas rurais, né, lá da minha região norte, não tem nada, não tem nenhuma quadra de esporte. É um pedido para os jovens sair realmente em busca dessas sim. questões na cidade maior, né? Sim, alguns outros estados até avançaram, como a região sul do país, né, que tem muitas escolas do campo. No Espírito Santo também, lá no Sudeste, tem algumas escolas do campo. O Matheus mesmo teve que estudar, ele estuda na região sul do país, para ter uma escola de qualidade e que o forme para se manter na agricultura, né? Então, assim, é muito complicado, porque hoje a gente não vê muitos... Por mais que existam algumas políticas públicas, mas você não consegue acessar essas políticas, né? Bom, no meio disso tudo, acho que ainda tem uma questão que a gente já pincelou aqui um pouquinho, que é a questão da consciência ambiental. Eu conversei com o seu Jorge sobre isso, vamos ver o que ele tem para falar para a gente. Minha bisavó já vivia aqui da agricultura, a gente nunca saiu daqui da agricultura, a gente nunca saiu. Então, já houve época, né, que, por exemplo, que a gente tinha um conhecimento que teria que desmatar áreas e mais áreas para poder fazer plantação. Hoje não, hoje a gente tem bastante consciência que não há necessidade de fazer isso e consegue sobreviver. Como é que está hoje para a agricultura familiar sobreviver com essa concorrência, digamos, quase que desleal? Eu acho que hoje já tem um trabalho bom, né? As pessoas já estão entendendo bem. Por exemplo, aqui no nosso espaço, aqui na Vargem Grande, onde eu converso mais com as pessoas sobre o nosso trabalho, sobre da onde a gente traz a nossa mercadoria. Tem bastante pessoas que já entendem bem, gostam muito da qualidade de mercadoria que a gente tem. Eu acho que a gente é um pouco apressado, até por, né, de achar que tudo tem que virar uma potência, né? E também, na minha imaginação, é o seguinte, eu acho que não pode virar muito grande potência, né? Porque se virar muito grande potência, vem aquela ideia de cada vez destruir mais, para construir mais, para ganhar mais, e aí já começam a ser tudo demais, né? E por isso, talvez se perde muita mercadoria, que é um grande desperdício, é uma pena, né? Então, eu acho que tudo tem que ter um padrão, mas um padrão de acordo com a natureza. Quem tem que padronizar isso aí é a natureza. Essa questão que ele traz do padrão da natureza foi interessante, porque a gente conversou muito sobre o visual da agricultura que não tem o agrotóxico, que não tem transgênico, né? Então, isso é uma coisa que pesa, Juliana, na hora de levar para o mercado, de realmente levar para o consumidor esse produto, além de ser mais difícil para o pequeno agricultor fazer chegar à mesa do brasileiro? Assim, a maior dificuldade que nós temos, principalmente, é no transporte, porque assim, nem todo agricultor tem um carro para levar sua agricultura para lá, e nós não temos apoio dos órgãos públicos que digam assim, olha, eu vou ajudar vocês a levar a mercadoria de vocês para os mercados, e porque até que assim, aqui no Rio, a gente tem bastante aceitação dos produtos limpos, graças a Deus, né? É tanto que lá na feira nossa, lá na freguesia,
todo mundo chega lá super feliz da Acho que vida. tem até uma procura, né? Mas ainda está muito caro, Tem né? uma procura. Ou consegue chegar a um valor concorrente? Mas dá para você chegar num valor concorrente que não é tão coisa, né? Eu acho que, lógico, que se a gente tivesse como fazer com que a agricultura orgânica aumentasse muito mais, porque se os órgãos públicos, os governantes, ajudassem o agricultor, realmente, como eles dizem que vão ajudar os agricultores orgânicos, se eles ajudassem a agricultura orgânica a crescer, ia diminuir o preço. Porque nós temos dificuldade para carregar, nós temos dificuldade para achar, como a Valéria falou, conseguir a nossa semente. A gente tem nossa própria semente, nós temos dificuldade de, se precisar de uma semente diferente, temos dificuldade de encontrar uma semente limpa. Às vezes tem que trazer de outras regiões. Então tudo crioula, isso... não? A semente crioula, às vezes, isso. assim, algumas sementes agroecológicas, por exemplo, você tem que comprar crioula. lá do sul, né, da Bionatur, tem uma... Isso é grave, né, gente? Porque com o tempo isso vai se extinguindo, de certa forma. Como é que é feito o escoamento da produção lá no assentamento Zumbi dos Palmares? A gente, nesse sistema assim que hoje a gente está trabalhando aí com a feira da Cícero Guedes, né, aqui na Lago da Carioca, a gente tem o apoio das cooperativas, né, que fornecem, tem os caminhão e ajuda no escoamento, né, no caso de levar para uma feira estadual ou regional. As cooperativas nos auxiliam bastante, mas ainda assim tem muita dificuldade, porque as cooperativas em si, às vezes, não tem muito apoio assim, da alguma secretaria de agricultura, de órgãos públicos que possam estar auxiliando elas também. Então, é um trabalho assim, que é com muita dificuldade, né? Às vezes o produto orgânico sai caro porque é a lei da oferta e da procura, né? Um produto que, se tem pouco, tende a aumentar o valor por estar escasso, né, no mercado. E a demanda só faz crescer, né? As pessoas estão cada vez mais se conscientizando de que é necessário pensar nisso. É uma coisa que também tem que deixar bem claro, porque a gente faz parte de um pequeno grupo, mas a maioria dos agricultores continuam trabalhando de forma convencional, usando veneno. Então, assim, tem que se construir barreiras para que o veneno não ultrapasse no lote. É isso que eu estava pensando então, quando a senhora falou. Geralmente, assim, o lote do Matheus mesmo, ele é todo cercado. Porque se tiver agricultura com veneno do lado, já ele contamina, é totalmente né? cercado com sabiá, que aí é todo vedado mesmo, para que o vento também não venha trazendo. Então, assim, é uma agricultura que demanda mais trabalho, você produz um pouco menos, né, por enquanto, principalmente quando está em transição, e a gente vai, né, as áreas de assentamento, que são as áreas de reforma agrária, são áreas extremamente degradadas, né, então, assim, até se recuperar e se tornar um solo produtivo, demora. E, assim, às vezes as pessoas ficam falando, mas está muito caro. Realmente, o do mercado, do supermercado, está ainda mais caro do que o nosso, quando está na feira. Porque o supermercado compra da gente e se criou uma máfia, né? Para se vender orgânico e agroecológico. Então, assim, quando o consumidor consegue comprar diretamente do produtor, o valor não é tão caro assim. Na feira não é tão caro. No supermercado, com certeza. Sim. Inclusive, a gente Esses são os intermediários, né? A gente já tem monocultura de orgânico também aí. Então, já existem algumas empresas que estão tomando o mercado e estão fazendo monocultura de orgânico. Que não é nada orgânico, no final das contas, né? Então, assim, a agricultura familiar, eu acho assim, que o principal da agricultura familiar é exatamente isso, trabalhar a diversidade. Porque nas feiras a gente consegue ver, tanto quando você vai num sítio ou quando você vai na feira, você consegue um pouco de cada coisa, que não vai estar com aquele tomate com aquele tamanhão, não vai ter aquela cenoura enorme, não adianta que isso, a princípio, não se consegue. Não é bom sinal, no final das contas, Não é bom né? sinal. Ver um negócio muito bonito e brilhante, não está dizendo que aquilo é saudável. O bicho não quer, não é bom pra gente também, não é isso? O alface bom é aquele que tem a lagarta. Que a lagarta está lá, é sinal que é um bom sinal. Agora, Matheus, a gente está fechando o programa, eu queria você, como um jovem agricultor que traz toda essa herança familiar também, o que você gostaria de ver para essa agricultura do futuro, que pode ser a agricultura familiar? Eu gostaria de ver a agricultura familiar predominando, né, não só no Brasil, mas no mundo, que a população possa estar de barriga cheia e bem nutrida, né, que hoje a gente está de barriga cheia, mas porém não estamos bem nutridos, né?
Eu gostaria de ver a agricultura familiar continuando assim, os agricultores e agricultoras continuando permanente, firmes nessa luta aí, né? Que é ganhando espaço, né? Ganhando espaço, produzindo um alimento saudável, né? Para o bem da nossa espécie, né, no caso. Com certeza. Juliana, para a gente encerrar o programa, o que fica dessa história toda de agricultura familiar para esse país? Olha, eu acho que a gente tem que fazer com que os jovens continuem na roça, continuem nas suas agriculturas, dando valor mais, e a gente tentar fazer com que eles se conscientizem a não usar tanto veneno conforme usa, porque a gente fica apavorado quando vê. Eu, por exemplo, eu moro numa área com 400 agricultores, tem 3 agricultores orgânicos, então é uma coisa que você fica apavorada, como ela falou, a gente tem que fazer cercas e mais cercas. Remar contra a maré, né? E é muito difícil, mas se a gente conseguir com que os órgãos públicos vejam que esses jovens precisam de ter como ficar na agricultura, a gente vai ter muito mais agricultura e há aqueles que não plantam se nós não estivermos plantando para eles comerem. É incentivo, né, gente? Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo no estúdio. Foi ótimo, acho que é sempre conhecimento. O brasileiro precisa saber o que está comendo, né? Muito obrigada, gente. E obrigada a você que acompanhou a gente pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse programa Em Família. Tem algum assunto que mexe com você? Então compartilha com a gente, entra na nossa fanpage ou manda um vídeo, uma mensagem. A gente se encontra aqui no próximo programa. Até lá!